Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre litisconsórcio. O que é o litisconsórcio? Normalmente a gente só ouve aí durante uma explicação que é quando tem mais de um autor ou mais de um réu no mesmo polo da relação jurídica. Ok, realmente é isso mesmo, só que tem um pouquinho mais de informação aí para a gente saber sobre isso e os artigos, se não me engano, a partir do artigo 113 do CPC, ele vai falar um pouco mais sobre o litisconsórcio para a gente. Eu vou fazer esse vídeo num plano diferente. Como que eu vou fazer? O esquema eu vou fazer ele sem me mostrar no vídeo. Eu vou colocar o esquema na tela e aí eu vou passando os pontos com vocês. Não vou abordar tudo, mas um pouco mais do conceito de litisconsórcio vocês já vão saber, ok? Inclusive as situações genéricas aí, situações gerais em que ele se enquadra. Então, pessoal, esse aqui é o esquema sobre litisconsórcio e como eu falei para vocês, a gente vai falar das situações genéricas, que constam no artigo 113, situações gerais, né? Sobre o litisconsórcio facultativo e necessário, o que é isso, né? Qual que é a diferença de um e de outro, e sobre a possibilidade de limitação do número de pessoas que podem atuar em cada polo. Bom, então o litisconsórcio ativo é quando tem mais de um autor na mesma relação jurídica, isso aqui é para ser um mais, tá? E litisconsórcio passivo é quando tem mais de um réu na mesma relação jurídica, certo? No mesmo polo da relação jurídica. Legal. E as situações gerais onde pode existir isso? São as situações que estão no artigo 113. Eu vou colocar aqui, assim vocês vão fixar o artigo também. O artigo 113 ele fala que são situações de comunhão de direitos e obrigações. Comunhão, no caso, para quem não sabe, é quando duas ou mais pessoas elas têm direitos ou obrigações sobre uma mesma coisa, ok? Então, são essas situações de comunhão de direitos e obrigações, conexão de pedido e causa de pedir, ou causa de pedir, no caso, e lembrando que pedido é bem diferente de causa de pedir. Pedido é o que você está pedindo, a causa de pedir é a justificativa jurídica do porquê você está pedindo aquilo. Ponto comum em fato de direito, certo? É uma outra possibilidade aí, se houver entre essas pessoas um ponto comum de fato ou de direito, de fato do acontecimento ou do direito mesmo sobre alguma coisa, certo? E a limitação? Limitação é quando o juiz ele vai limitar o número de pessoas que vai atuar no polo, certo? Não fala o código que tem um número máximo, mas o juiz ele pode limitar. E ele pode limitar nessas fases aqui, ó, na fase de conhecimento do processo, na fase de execução do processo, vou tirar um pouquinho da ordem, mas só para a gente fazer aqui um esqueminha para fixar. E na fase de liquidação da sentença. Então, nessas três possibilidades aqui, aliás, nessas três fases, o juiz ele pode fazer a limitação do número de pessoas para atuar no polo, ok? E agora aqui, o requerimento para o limite. Eu estou nessa parte aqui agora, né? A gente pulou um pouquinho ali. O requerimento, ele interrompe o prazo de resposta. Aquele que requerer que seja limitado o número de pessoas para atuar no polo, ele interrompe o prazo de resposta. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que depois desse prazo para responder, ele vai voltar desde o início, certo? E agora aqui a limitação que o juiz vai fazer nesse caso, a limitação vai ser só em litisconsórcio facultativo, litisconsórcio necessário, não limita, só em litisconsórcio facultativo, ok? Se interromper na rapidez do processo, se atrapalhar o processo, né, se aquele tanto de pessoas num determinado polo acabar atrapalhando o processo, o juiz ele pode limitar. Ou se dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Então, são três situações aí simples de gravar. Se interromper na rapidez do processo ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Lembrando que só é em litisconsórcio facultativo, por isso está abreviado aqui, ok? Simples assim, então. Litisconsórcio facultativo é aquele que não é obrigado à participação. É bem simples mesmo, na verdade é uma faculdade da pessoa, ela pode participar ou não, certo? Já o necessário, sim, o necessário ele decorre de lei ou da natureza da situação jurídica em juízo. Então, por esses dois motivos aqui, pode se tornar necessária a participação das demais pessoas no processo. E nesse caso, o artigo 114 fala que tem que citar todos, então por isso que está aqui, cita todos, ok? Por que tem que citar todos? Porque isso vai depender a eficácia da sentença. A eficácia da sentença depende disso aqui. Pode até direcionar essa seta para cá. A eficácia da sentença depende de que todos sejam citados.
Então é isso, pessoal, um pouquinho mais aí sobre a situação do litisconsórcio. Acho que ficou simples de entender e acho que ficou bem legal também o esquema dessa forma conforme eu fiz. A gente viu aqui exatamente o artigo 113, 114 e um pouquinho mais de informação. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem para continuar ajudando outras pessoas também.